Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Você que pode, abra sua Bíblia, por favor. Livro do Gênesis, capítulo de número 22. Enquanto você localiza o texto, quero louvar a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos concede. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Carlinhos, sua família, Deus abençoe. Quero louvar a Deus pela vida do Isaac também. O Isaac me ouve pregar desde o tamanho do Isaac ali. A gente vinha pregar aqui na Renovada e o Isaac já estava ali tocando bateria e agora já está um homem. O tempo passou, mas o Senhor tem sido bom para conosco, né? Deus abençoe a minha esposa também, que me acompanha, meu filho Isaac. Se você precisar de um pregador mirim, o Isaac dá lugar com força, tá, irmãos? Duas pessoas que eu indico para pregar é a minha esposa e o meu filho. Pode convidar, que tem o meu apoio, em nome de Jesus. Glória a Deus. Livro do Gênesis, capítulo de número 22. Isso. E o Levi também, se você precisar de alguém que dê glória a Deus, ele dá glória a Deus com força. Livro do Gênesis, capítulo de número 22, versículo de número 5. Deus abençoe a todos. Bastante irmãos conhecidos. Possa ser que eu cite o nome de alguém, esqueço de outros, mas todos se sentem abraçados nessa noite, no nome de Jesus. O livro do Gênesis, capítulo de número 22, versículo de número 5, quem achou, diga amém. Diz assim o texto: Então disse a Abraão aos seus moços: Ficai-vos aqui com a jumenta, eu e o moço iremos até ali, havendo adorado, tornaremos a vós. Até aqui, pode se assentar, glorificando ao Senhor nessa noite. Glória a Deus. Prometo não cansar os irmãos, mas ser breve naquilo que o Senhor colocou em meu coração nessa noite. Estamos diante de um texto qual o Senhor ministrou ao meu coração, mas para entendermos um pouco, temos que ler o capítulo de número 12 do mesmo livro do Gênesis, o qual Deus agora vai chamar Abraão, que ainda era Abrão, e vai dizer para ele sair da sua terra, da sua parentela, da casa de seu pai, para uma terra a qual Deus havia de mostrar para Abraão. E Abraão, sem conhecer a Deus ainda, ele obedece à voz que o fala com ele pela primeira vez, e assim Abraão faz. Capítulo de número 12, ele vai sair da sua terra, da casa de seu pai, rumo a uma promessa a qual Deus havia o prometido. E nessa trajetória, nessa caminhada, vai acontecer alguns episódios com Abraão ainda. Dentre esses, ele não tinha filhos, e ele vai ter um diálogo com Deus, dizendo que Deus não havia dado filho para ele, e que Eliezer seria o seu herdeiro. Mas Deus vai olhar e vai dizer: Eliezer não será o seu herdeiro, mas sim aquele que você vai gerar. Esse sim será o seu herdeiro. Capítulo de número 11, capítulo de número 12, capítulo de número 12, versículo de número 7, e capítulo de número 16, o tempo se passa, e a promessa que Abraão tanto esperava não tinha acontecido sobre a sua vida, a ponto de Sarai olhar para ele e dizer: Abraão, Deus tem me impedido de te dar filho. Faça o seguinte, pega a minha serva, deite com ela, porque através dela Deus vai te dar filho. Quando eu olho para este texto, eu não vejo Deus intervindo
na atitude de Sara para com Abraão. Eu não vejo Deus dizendo para eles não fazer aquilo, porque não era aquilo que era a vontade de Deus. Mas eu vejo Deus se calando diante de uma atitude que não é a vontade de Deus. Porque há uma promessa, e a promessa é que aquilo que Deus vai fazer vai nascer de Sara. Mas devido ao tempo ter se passado, Sara está dizendo: o Senhor tem me impedido, deita aqui com Agar. Abraão assim obedece à voz de sua esposa. Ele vai deitar-se com Agar, vai dar a Agar filhos, mas Deus não vai intervir na atitude do mesmo. Porque tem atitudes que nós vamos tomar que Deus não vai intervir. Porque sabemos o que é certo a fazer e o que não é certo a se fazer. Abraão sabia, aleluias, aquilo que Deus havia prometido. Deus poderia intervir e dizer: não faça isso, mas Deus se cala. Porque tem atitudes que vamos fazer, aleluias, que vai gerar consequência, mas mesmo assim Deus vai se calar diante tal atitude. Nasce Ismael, o tempo se passa, Deus não intervém no jeito que Sarai está tentando dar, Abraão também, diante a promessa o qual Deus havia prometido. O tempo se passa, Deus muda o nome de Abraão para Abrão, de Sarai para Sara. Abraão agora ele tem o seu filho com seus 100 anos, qual o nome é Isaac, significa riso. E o tempo se passa, a promessa se cumpre sobre a vida de Abraão. Abraão abraça aquilo que ele tanto almejava abraçar. Abraão abraça aquilo que ele tanto gostaria de abraçar. Abraão agora está realizado, porque a promessa de Deus se realizou sobre a sua vida. Abraão está realizado porque aquilo que Deus havia prometido aconteceu sobre a sua vida. Mas quando você lê o livro de Gênesis, capítulo de número 12, versículo de número 7, a Bíblia vai dizer que Abraão vai levantar o primeiro altar ao Senhor, que é em Siquém. Quando você lê o livro do Gênesis, capítulo 12, versículo de número 8, Abraão vai levantar o segundo altar ao Senhor, que é em Betel. Quando você lê, aleluia, o livro de Gênesis, capítulo de número 13, versículo de número 18, Abraão vai levantar o terceiro altar ao Senhor, que é em Hebrom. Mas só que agora Abraão está realizado. Agora Abraão tem o filho qual tanto ele almejava ter. Agora Abraão tem o filho qual tanto ele orava e buscava ao Senhor, e o Senhor realizou. E quando você lê o capítulo de número 22, o versículo de número 1, o texto vai dizer: e o Senhor pôs Abraão à prova. O texto poderia dizer: e o diabo provou Abraão. Não, mas a prova não vem do diabo, a prova vem de Deus. Por quê? Porque quando Deus olha para Abraão, Deus vai olhar e não vai se agradar de como se encontra Abraão. Por quê? Porque antes da promessa se cumprir, Abraão é levantador de altar. Antes da promessa se cumprir, Abraão é de oração. Antes da promessa se cumprir, Abraão é da consagração. Antes da promessa se cumprir, Abraão é, aleluias, da santidade, da obediência, da busca. Mas a promessa se cumpre, Abraão já não busca mais como antes, já não ora mais como antes, já não canta mais como antes, já não prega mais como antes. Deus olha e vai olhar e vai dizer: não estou gostando do que eu estou vendo. E se tem alguém que gosta de mexer e colocar as coisas no lugar, esse alguém é Deus. Alabracominácia, calavácia. Deus olha para Abraão e não vai achar legal o que Deus está vendo. Por quê? Porque agora Abraão escolhe culto para ir. Abraão escolhe
escolhe cantor para ouvir, Abraão escolhe pregador para ouvir, Abraão escolhe o culto que ele quer participar, Abraão agora escolhe o congresso que ele vai pregar, onde ele vai estar, porque agora a promessa se cumpriu. Não anda mais de bicicleta, está bem empregado, tem roupa boa, tem terno boa, tem saia boa. Parece que Abraão agora mudou quem ele era diante de Deus, mas o texto vai olhar e vai dizer: e depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova. É Deus olhando e dizendo: vou colocar Abraão no lugar de volta. Eu não sei o que você veio ouvir, mas eu vim trazer uma palavra de Deus, e a palavra é essa: Deus te quer no altar novamente. Deus te quer no altar novamente. Se tem alguém do altar, levante a mão para dar glória a Deus, levante a mão para dar aleluia. Alabra come nasça caravassa. Se tem alguém do altar, levante a mão. E glorifica a Deus. Abraão está realizado. A conta bancária mudou. Tem um carro bom para andar, uma casa boa para morar. Escolhe agora quem vai ouvir, o culto que vai, aonde vai pregar, quantos que é oferta, quantos membros tem na igreja. Por quê? Porque as coisas mudou. Aí Abraão está realizado. E é um problema crente realizado. Porque crente realizado se torna fácil ele se afastar do altar. Aí o texto vai dizer: e depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. Eu imagino Deus olhando e dizendo: deixa eu ver se Abraão conhece a minha voz. Aí Deus vai olhar e vai dizer: Abraão, interessante que está longe do altar, mas a voz do Altíssimo conhece ainda. Alabranda sébia. Porque o texto vai dizer: Abraão, ele vai dizer: eis-me aqui. Era como se Deus estivesse dizendo assim: deixa eu ver se ele conhece a minha voz. Abraão estava dizendo assim: eu estou longe, mas ainda eu conheço essa voz. Eu estou longe, mas ainda eu conheço essa voz. Eu não estou falando de estar dentro, de estar no culto, irmãos. Eu não estou falando de estar dentro, de cantar, de louvar, não. Mas eu estou falando de estar dentro e estar sacrificando, estar oferecendo, estar tendo alguma coisa para oferecer. Eu não sei como você está nessa noite, mas se está dentro, se está sob a candarábia, se você está dentro, olha o texto. E depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. Olha o que Deus vai fazer. Abraão, ele vai dizer: eis-me aqui. É sinal que Abraão ainda conhece a voz de Deus. E Deus vai olhar para ele e vai dizer: pega agora o seu único filho, que ama, e vai até a terra de Moriá, e ofereça sobre um dos montes que eu te mostrarei. A primeira característica de alguém que está voltando para o altar é fazer o que Abraão fez. Porque crente realizado não acorda de madrugada. Crente realizado não acorda de manhã. Crente realizado, ele não... olha o texto: e acordando de madrugada. Primeira característica: acordar de madrugada. A segunda: rachar lenha. Porque rachar lenha fala de esforço, e o que usa para rachar lenha é machado. Mas Abraão está realizado. O machado está guardadinho, enferrujado, guardado no quartinho de bagunça, porque não tem utilidade mais, porque está realizado. Vai buscar pedindo o quê? Vai orar buscar o quê? Porque está realizado. A casa está boa, o casamento está bom, a família está boa. E Deus está olhando e está dizendo: não é porque está bom, significa abandono de altar. Vou movimentar, vou fazer, mas vai voltar para o altar nessa noite. Acordou de madrugada, pegou o machado que estava guardado, tudo enferrujado. E qual que é a segunda característica? Rachar lenha. Oh glória! Rachar lenha. Pegou, acordou de madrugada, rachou lenha. Chamou 2 servos, Isaac
caminhou 3 dias até o lugar ao qual Deus havia falado. E Abraão vai entender que em cima tem um particular com Deus, mas só que tem 2 moços com ele. E ele entende que voltar para o altar é necessário deixar algumas coisas embaixo. Dá glória se quiser nesta noite. Voltar para o altar significa deixar algumas coisas embaixo. É por isso que o texto que nós lemos, ele vai dizer: ficai-vos aqui com a jumenta, eu e o rapaz subiremos, adoraremos e voltaremos junto diante de vós. Era Abraão dizendo assim: até aqui vocês puderam vir comigo, mas daqui para frente é eu e Deus. Eu vim trazer uma palavra de Deus para alguém para este ano de 2026, e a palavra é essa: se for preciso, perca a amizade, se for preciso, exclui no WhatsApp, se for preciso, bloqueia no Instagram, mas deixa tudo aquilo que te impede de voltar para o altar embaixo. Se tem alguém que crê nessa palavra, libera este glória a Deus nessa noite. Abraão vai entender que dali para cima era Abraão e Deus. Abraão vai começar a caminhar, irmãos, com seu filho Isaac. Ele vai pegar a lenha, vai colocar sobre o menino, e o menino vai fazer uma pergunta, como se fosse qualquer outra criança ia perguntar. E a pergunta do filho é: meu pai, aqui está a lenha, aqui está o cutelo, aqui está o fogo, mas cadê o cordeiro para o holocausto? Imagina, irmãos, as lágrimas, a angústia dentro do peito, a dor dentro da alma, mas a palavra profética sendo liberada, aleluia, dizendo: filho, Deus proverá para ti o cordeiro para o holocausto. Abraão sabia, aleluia, que o que ele estava subindo para oferecer era o filho, mas na boca de Abraão estava dizendo: Deus proverá, meu filho, Deus proverá, meu filho, Deus proverá, meu filho. Eu vim com uma palavra profética para alguém, e a palavra é essa: você pode ter errado, você pode ter falhado, você pode ter saído por algum momento, mas assim diz o Senhor, Ele é de providência sobre a sua vida, Ele é Deus de providência sobre a sua casa, Ele é Deus de providência na sua história. Quem crê que Ele é Deus de providência, libera esta glória a Deus, libera esta aleluia. É Deus dizendo: eu sou Deus de providência. Porque quem é do altar, irmãos, por mais que se afasta, fique um tempo longe, entende que o altar não deve nada para ninguém. Ou vou falar de novo: quem é do altar entende que o altar não deve nada para ninguém. Era Abraão dizendo: eu estou subindo, Senhor, eu estou me posicionando, Senhor, eu estou entrando na brecha, Senhor, e eu acredito que o Senhor vai prover o que eu necessito que o Senhor prove. Há um propósito aqui, e o propósito não é Deus em matar Isaac, mas o propósito é Deus trazer Abraão para o altar. Vou falar de novo. Há um propósito, e o propósito não é Deus querer que Isaac morra, mas o propósito é que Deus quer que Abraão volte para o altar. E quanto Deus quer que alguém volte para o altar, irmãos, dá glória se quiser. Se for preciso, ele desce, se for preciso, ele abate, se for preciso, aleluias, ele coloca atrás da grade, se for preciso, ele faz descer a sepultura. Quanto Deus quer trazer para o altar, não tem cara feia. Quanto Deus quer trazer para o altar, não tem valentão. Quanto Deus
Deus quer trazer para o altar, não tem valentona. Quanto Deus quer trazer para o altar, não tem o meu sangue. Não. Quanto Deus quer trazer para o altar, Ele puxa e está puxado, Ele chama e está chamado, Ele segura e está segurado. Eu vim com uma palavra de Deus, e a palavra é essa. O diabo estava olhando para você e estava dizendo: vai pular carnaval, vai cair de novo, vai se frustrar de novo. Mas eu tenho uma palavra para o diabo, e a palavra é essa. Olha você voltando para o altar nessa noite, olha a sua casa voltando para o altar. Quem é do altar? Quem é do altar? Quem é do altar? Quem é do altar? Alabra da cominácia, alabra sépia, calafácia, alabra pra sópia. Há um propósito, e o propósito é Deus dizendo: eu te quero no altar de novo. Vou falar, o propósito é Deus dizendo: eu te quero no altar de novo. Alabranda sopia candarápia. E quanto Deus quer movimentar, não tem como impedir o movimentar de Deus, irmãos. Eu sei bem o que é isso. Esses dias, Isaac, eu fui que nem você, perdi a minha mãe esses dias. Coisa difícil que tem é perder a mãe, mas eu entendi que diante daquele processo que a minha mãe passou durante 30 e poucos dias na UTI, eu nunca vi Deus operar tanto como Deus operou através da vida da minha mãe. Até ela na UTI Deus estava operando, até ela na UTI Deus estava operando. É Deus dizendo assim: eu sou especialista em operar do meu jeito. Irmãos, e eu encerro. Abraão poderia não aceitar, poderia ficar em casa, mas alguém que já ouviu a voz de Deus uma vez, não tem como rejeitar ela. Abraão poderia dizer assim: vou dar de desentendido, estou realizado, vou dar de desentendido, estou bem sucedido. Mas quanta voz grita, Abraão está dizendo: eis-me aqui. Porque Abraão estava dizendo: eu conheço essa voz, eu conheço essa voz, eu conheço essa voz. Eu vim pregar para alguém, a mensagem é essa: você conhece a voz que te chamou uma vez, você conhece a voz que te deu livramento uma vez, você conhece a voz que te guardou uma vez. E essa mesma voz está dizendo: volta para o altar, volta para o altar, volta para o altar, volta para o altar, Abraão, volta para o altar, Abraão. O texto vai dizer que ele chegou no lugar. O que ele vai fazer? A Bíblia vai dizer: e edificou um altar. Abraão já tinha edificado 3, mas os outros 3 eram diferentes, porque os outros 3 ele edificava em busca da promessa, mas esse ele está edificando para sacrificar a promessa. Os outros 3 ele edificava em busca da promessa, mas agora ele está edificando para sacrificar a promessa. Como entender Deus, irmãos? Parece que tem hora que Deus faz umas coisas que a gente não consegue entender, que a gente não consegue compreender. Mas de uma coisa eu sei: eu sou pai de 2 filhos, e às vezes eu não consigo, numa correção entre os meus filhos, fazer o que é certo. Por quê? Porque eu sou ser humano. Eu posso errar na correção e posso prejudicar meu filho em alguma situação, o qual eu acho certo a se fazer, e às vezes não erro. Mas quando eu olho para a pessoa de Deus, tudo que Deus faz é perfeito.
tudo que Deus faz é perfeito. Eu vim trazer uma palavra para alguém. Alguém está dizendo: Wesley, você não sabe o que eu estou passando. Wesley, você não sabe como eu entrei aqui. Wesley, você não sabe como eu cheguei aqui. Eu não sei, mas o teu Deus sabe e manda te dizer: o que eu faço é perfeito. 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 Abraão edifica o altar. Imagina comigo as lágrimas, a dor. Não tem uma palavra amiga para consolar. Não tem ninguém do lado dizendo: vai que Deus vai dar vitória. Não, porque tem processo em nossa vida que é nós e Deus, irmãos. Tem processo que não adianta ir na rede social, não. Tem processo que não adianta ir para casa de fulano, Betrano, Cicrano, não. Tem processo que é nós e Deus, irmãos. Tem processo que é particular. Tem processo que é particular. Por que Abraão não subiu os moços que estavam com ele? Porque Abraão entende que em cima é Abraão e Deus. E se subir quem não é para subir em cima, vai atrapalhar o processo. Dá glória se quiser. Tem muita gente fora do altar, sabe por quê? Porque está trazendo para o processo quem não era para trazer. Deus já disse: deixa embaixo, descarta. Mas tem gente trazendo, dizendo: é meu amigo, é parente, é isso, é aquilo. Deus está dizendo: deixa embaixo, é particular, é particular, é particular. Imagina se os amigos estivessem em cima, os servos. Abraão, o que você vai fazer, rapaz? Está louco? Abraão, o que você vai fazer? Bateu a cabeça? Mas Abraão entende a voz que falou com ele. Oh glória. Abraão entende a voz que falou com ele, irmãos. Aleluia. As coisas boas é entender e ouvir a voz de Deus e entender aonde Deus quer nos levar, aonde Deus está nos chamando, para onde Deus está nos trazendo. E eu encerro agora. Abraão edifica o altar. É tudo perfeito, mesmo sabendo que vai sacrificar o filho. É tudo perfeito, mesmo sabendo que vai sacrificar o filho. Arruma tudo direitinho. Ele pega o cutelo e vai sacrificar o seu filho. Creio eu que ele acreditava na providência. Mas se Deus não entrasse com a providência, ele ia fazer aquilo que Deus havia pedido para ele fazer. Por mais difícil que fosse, ele ia fazer. Quando ele pega o cutelo para ali sacrificar o seu filho, uma voz brada do céu. E a mesma voz conhecida dizendo: Abraão, Abraão. Ele vai dizer: eis-me aqui. Não te faça isso, Abraão, porque agora eu sei que tu temes a mim. Aqui Deus está olhando e está dizendo: há um processo, Abraão, e você passou por ele. Porque o processo não é que Isaac morra, mas é que você volta para o altar. Porque quem volta para o altar, irmãos, só vai saber se ele é do altar verdadeiramente quando ele estiver disposto a sacrificar o que for preciso. Quem é do altar, irmãos, verdadeiramente, você só vai saber se ele é do altar quando ele estiver disposto a sacrificar o que for preciso. Eu vim trazer uma palavra de Deus para alguém. A palavra é essa: sacrifica o que for preciso, mas volta para o altar nesta noite. Sacrifica o que for preciso, mas volta para o altar nesta noite. Arranca o que for preciso, mas volta para o altar nesta noite. Olha a providência. O texto vai dizer que ele vai olhar e tem um cordeiro preso pelo chifre.
ele pega, sacrifica no lugar do seu filho, e ele vai colocar o nome daquele monte: o Senhor proverá. Aí eu fui estudar o significado. O Senhor proverá, o que significa é que Deus suprirá todas as necessidades e providenciará o necessário no tempo certo. Vou falar de novo. Proverá significa que Deus suprirá todas as necessidades e providenciará o necessário no tempo certo. Abraão, ele vai viver algo extraordinário de Deus. E o que é? Ele vai entender que Deus vai providenciará o necessário no tempo certo. Lembra quando Abraão sobe? Ele libera uma palavra para quem ficou embaixo. E a palavra é essa: subiremos, adoraremos e voltaremos junto diante de vós. Imagina comigo, Abraão agora descendo, irmãos, junto com Isaac, glorificando e exaltando a Deus, dizendo: o Senhor é Deus de providência. 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 Versículo de número 19, e nós encerramos. Então Abraão tomou os seus moços. Então Abraão tornou os seus moços, e levantaram-se e foram junto para Betseba. E Abraão habitou em Betseba. Você vai entender que Abraão sobe, e o propósito não era que Deus queria que Abraão matasse seu filho, não. Mas o propósito era que Deus queria Abraão de volta, irmãos. Eu não sei como você se encontra aqui nesta noite, mas eu tenho uma palavra de Deus para você. E que palavra é essa, Wesley? Deus te quer de volta. Deus te quer de volta. Se coloca de pé. Havia um propósito, e o propósito era que Abraão voltasse para o altar. Há um propósito de Deus nessa noite, e Deus te quer no altar novamente.